escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, turminha! Como vocês estão, pessoal? Tá tudo bem por aí? Hoje a tia Ana Marta está de volta para dar continuidade à nossa revista Mais Que Vencedores, na lição número 12. Sabem qual é o título da nossa lição? Mudança Radical. Onésimo. Esse é o coadjuvante da Bíblia que nós vamos aprender hoje. Olha só, vocês estão acompanhando certinho? Vocês estão fazendo todas as atividades de cada lição? Vocês estão decorando os versículos de memorização? Gente, parabéns! Então tá tudo certo. Vamos continuar para a gente fixar tanto no coração quanto na nossa memória a palavra de Deus, para a gente aprender e se dedicar e parecer mais com Cristo a cada dia, tá bom? Então, antes da gente iniciar a nossa lição, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada pelo dia, obrigada pelas nossas vidas, obrigada pela oportunidade de estudar a Sua palavra. Senhor, ajude-nos a entendê-la e fixar na nossa mente e no nosso coração. E também te pedimos para que o Senhor nos ajude a amar ao próximo como a nós mesmos e a perdoar todos os que estão nos devendo em pecado, Senhor. Ajude-nos a parecer ainda mais com Cristo, para podermos perdoar uns aos outros. Senhor, santificado seja o seu nome. Obrigada por tudo o que o Senhor nos dá e por tudo o que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Olha só. Essa nossa lição é uma carta que se passa carta de Paulo a Filemon. Os versículos, a história da nossa Bíblia podem ser lidos tanto em Colossenses 4:9 quanto o livro de Filemon também, tá bom? E tudo se inicia então com esse coadjuvante que é o tal do Onésimo. Gente, Onésimo era um escravo de Filemon que morava em Colossos. E o nome Onésimo significa útil. Então, olha que legal, né? Ele era um escravo útil, né? Então, significa útil. Mas o que aconteceu? Esse Filemon, que era o senhor, do Onésimo, ele era de muitas posses, ele era crente, ele tinha uma casa grande, tinha muitas posses, era uma pessoa muito rica. E naquela época, os escravos, eles não podiam fugir. Se eles fugissem, se acontecesse alguma coisa desse tipo, eles podiam ser muito castigados e até perder as suas vidas caso fossem recuperados. Mas, um certo dia, esse escravo Onésimo resolveu fugir de Colossos e foi parar, não se sabe como, em Roma. Gente, ele parou de Colossos em Roma, uma distância assim, não se sabe como ele foi, como se ele fosse parar numa capital muito grande. E também não sabemos como, mas ele foi ter-se com Paulo. Paulo, ele era um pregador do evangelho que estava numa prisão por pregar o evangelho de Jesus. Então ele estava preso por isso, foi perseguido e foi preso por levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E ali nesse local, nessa prisão, então Onésimo encontra com Paulo e Paulo prega sobre a palavra de Deus para ele. E o que acontece? Gente, quando a gente recebe a palavra de Deus em nosso coração e a gente o aceita como nosso único e verdadeiro Senhor, ocorre uma transformação da nossa vida, uma mudança radical.
Então foi ali, nessa conversa com Paulo pregando para Onésimo, que Onésimo conhece verdadeiramente a Deus e dá a sua vida, entrega a sua vida para Deus. E ele mudou. Então ele se arrependeu de ter feito o quê? Fugido da casa do seu senhor, né? Fugido de Colossos. Ele foi embora, né? Sem mais nem menos, fugiu. E é possível que nessa fuga dele, ele tenha levado algumas coisas também, né? De Filemon. E aí, o que acontece? Ele se arrependeu, porque ele teve uma mudança radical, uma mudança por completo, uma vez que Deus começou, né, a habitar em sua vida. E aí, olha só, o Paulo, ele era um amigo pessoal de Filemon. Ele resolve, então, escrever uma carta para Filemon, para que Filemon possa receber novamente o escravo Onésimo, mas não mais como escravo. Ele queria, então, dizer a Filemon que Onésimo agora era um irmão na fé, era um irmão em Cristo Jesus. Então, ele gostaria que Filemon perdoasse Onésimo, o recebesse em sua casa, perdoasse tanto de ter sido fugitivo, como de talvez ter roubado ali algumas coisas dele, então que praticasse o perdão e ainda o aceitasse como um irmão em Cristo, para ser um amigo pessoal, ou para que juntos ali trabalhassem para Jesus, trabalhassem para Deus, como um irmão na fé mesmo, e não mais como escravo. E aí, gente, Onésimo saiu então de Roma, voltou para Colossos, bateu na porta da casa do seu antigo senhor, que era Filemon, e simplesmente entregou a cartinha. Gente, agora vamos imaginar a cena, né? Filemon abre a porta, vê Onésimo chega e fala: uma cartinha para você. E aí, imagina a cena, gente, o Filemon olhando para o Onésimo, olhando para a cartinha, olhando para o Onésimo e olhando para a cartinha sem saber o que fazer. E o conteúdo desta carta fala justamente isso. Então é Paulo já pedindo para que Filemon perdoe o seu irmão, o receba como irmão em Cristo, não mais como escravo, que se caso Onésimo tivesse lhe causado algum dano, inclusive financeiro, que colocasse tudo na conta de Paulo, que Paulo ia pagar todas as coisas que Onésimo estava devendo para o seu senhor. E, na verdade, gente, o final dessa história a gente não sabe se realmente Filemon o aceitou, perdoou ou não. Mas o que vocês acham? Filemon era um homem crente, ele era um homem de Deus também. Então a gente imagina que o final dessa história tenha sido muito feliz e que com isso a gente também possa aprender que a gente deve perdoar aos outros. Nós devemos perdoar aos outros assim como como Deus nos perdoa. Se Deus é capaz de nos perdoar, gente, como nós não seremos capazes de perdoar ao nosso próximo? Nós devemos perdoar todas as vezes que forem necessárias. Esse é o nosso papel como cristãos. Que tenhamos os frutos do Espírito, que possamos fazer o bem para o nosso próximo, que possamos perdoar o nosso próximo. E acima de tudo, gente, é bonito de ver uma pessoa que se volta para Deus, que ela não conhecia Deus, que ela não tinha Deus como seu único e verdadeiro Senhor, que ela não tinha aceitado a Jesus em seu coração. Ela vivia uma vida diferente, uma vida totalmente em pecado. Nós pecamos mesmo tendo Jesus, por isso vivemos pedindo perdão. Mas imagina uma pessoa que é transformada, ela muda radicalmente. Isso é muito lindo e nós devemos acolher todos os novos irmãos em Cristo para que assim, praticando o perdão, eles também possam conseguir ter uma vida plena com Jesus também e com os próximos, com os irmãos. Então, é muito bacana essa história de Onésimo. Então, essa história, ela pode ser lida tanto em Colossenses 4:9, como em toda a carta de Paulo a Filemon. Leiam aí em casa, porque é muito interessante, gente, os dizeres de Paulo, a carta mesmo escrita de Paulo a Filemon.
é uma lição linda, né, para aprendermos sobre o pecado, sobre o perdão e sobre uma mudança de vida mesmo. Então Onésimo, ele podia ter simplesmente recebido Jesus em sua vida, ter agradecido a Paulo pela oportunidade de conhecer a Deus e ter ido embora, né? Jamais voltar para Colossos, para o seu antigo senhor, onde ele era um escravo. Ele podia ter pedido perdão a Deus, ter seguido sua vida, mas a mudança radical da sua vida fez com que ele também fosse pedir perdão não só para Deus pelo que ele fez, mas também para o seu próximo, que era o seu Senhor. Então é isso aí, gente, essa é a história de Onésimo, mudança radical, e nossa revista vai chegando ao fim, mas cada lição, uma mais interessante que a outra, um exemplo, né, para seguirmos ou para vermos de não fazermos igual, né, pessoal? Então é muito bacana aí o que aprendemos durante toda essa nossa lição da revista Mais Que Vencedores. Então é isso aí, gente, um grande beijo da tia Ana Marta. E nos vemos nas próximas revistas. Tchau, tchau! Cristo ensinou que nós precisamos perdoar os nossos irmãos, pois Deus tantas vezes nos perdoou, mostrando a nós seu amor.